Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar aí as nossas aulas de estratégia empresarial. Seguinte, as aulas que nós tivemos presencialmente, conforme eu disse no vídeo anterior, eu vou postá-las em breve para ficar lá no Moodle em caráter de revisão, tá joia? Então, nós estávamos falando sobre o planejamento empresarial e nós começamos a falar sobre análise ambiental do ambiente interno e externo. Na aula anterior, inclusive, nós falamos sobre análise SWOT. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre outra ferramenta de análise ambiental. Vamos falar sobre análise PESTEL. Alguns dizem análise PESTAL. Dá na mesma, não faz diferença alguma. Tá? A análise PESTEL é uma análise que visa antever o mercado na questão externa. Ela é uma análise ambiental externa. PESTEL é um acrônimo que quer dizer político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legal, né? Então, todos esses 6 tópicos são analisados dentro dessa ferramenta de gestão estratégica. Esse gráfico aqui, pessoal, é importante vocês lembrarem dele. Nós usamos nas outras aulas, onde estão os tópicos do que nós vamos tratar aqui no curso. A gente está falando da análise PESTEL, que é uma ferramenta de análise ambiental externa, aqui no tópico 2. Nessa parte de análise ambiental interna e externa, nós vamos passar muito tempo do nosso curso. Por quê? Porque é extremamente importante a gente conhecer o mercado e nos conhecer para a gente poder desenvolver estratégias que sejam relevantes para a nossa empresa, estratégias dentro da nossa realidade, porque não é qualquer estratégia que serve para qualquer empresa, tá joia? Então vamos lá para a análise dos tópicos, dos 6 tópicos da análise PESTEL. Então, pessoal, vamos lá para o primeiro item da análise PESTEL, que é a análise política. Então, quando a gente pensa em análise política, a gente tem que levar em consideração vários itens. Por exemplo, a estabilidade desse governo, se esse governo é legítimo ou não. Nós temos que levar em consideração a expectativa do povo em relação. O povo está aceitando? O povo está rejeitando esse governo? Então, essas coisas impactam diretamente na tendência do negócio. Por exemplo, se a rejeição do povo em relação ao governo tende à instabilidade política, e a instabilidade política gera instabilidade econômica. Então, por exemplo, se o país também tem bons acordos comerciais internacionais, então isso facilita. O Mercosul está tentando fechar acordo com a União Europeia. Isso pode impactar positivamente muitos negócios de exportação. Já outros que vão sofrer concorrência dos produtos vindos da União Europeia já vão ter problemas. Então a gente precisa analisar a política do país como um todo, se é um país mais intervencionista, se existem políticas de intervenção do Estado, ou se o Estado é mais liberal. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Bom, não há análise estratégica sem uma análise econômica. Então, qualquer empresa, antes de começar um negócio, de se aventurar numa nova região, num novo país, ela precisa entender uma série de questões que envolvem esse processo. Se essa região tem produtos, empresas que substituem o seu serviço prestado, produtos concorrentes, né? Qual é a taxa de inflação desse país, qual a taxa de renda, qual o poder aquisitivo das pessoas nessa região, se existem incentivos fiscais, tributários, as facilidades em financiamento para os negócios. Então, a taxa de desemprego, a
desconfiança ou confiança da população e do empresariado em relação à recuperação econômica. Essa taxa de confiança é um número subjetivo, porém impacta demais na economia, porque se os empresários confiam em um crescimento econômico, eles tendem a investir. Com investimento gera emprego, com emprego gera renda. Então, a confiança no mercado ela é muito importante. E o inverso também acontece quando o empresariado não confia nas medidas econômicas que são aplicadas em um país, eles tendem a investir em coisas mais conservadoras, que eles sabem que vão ter o lucro mais certo, ou simplesmente retiram esse dinheiro e aplicam. Né? Tiram do setor produtivo e levam para o setor especulativo. E isso aí diminui a taxa de investimento. Com a diminuição da taxa de investimento, gera desemprego. Com desemprego, diminui consumo. Com queda em consumo, diminui a produtividade. Então, tudo isso entra dentro da análise econômica. Na análise social, nós levamos em consideração o estilo de vida dessa região, os papéis sociais das pessoas, a escolaridade. O que são esses papéis sociais, né? Eu conheço, por exemplo, regiões que são polos de confecção. Costura normalmente é algo associado às mulheres, mas nessas regiões muitos homens costuram também. Então, de acordo com a cultura da região, existe isso ainda, né? De serviços mais ligados a homens, mais ligados a mulheres. Então, é o que se espera dessas pessoas. Então, isso é levado em consideração dentro do nosso aspecto social. Outras coisas também em relação a quem é o provedor, quem é o comprador, né? Regiões mais atrasadas tendem a ser os homens os grandes compradores, porque eles geram recurso, então eles compram. Outras mais desenvolvidas já é algo mais igualitário. Então, também a taxa de natalidade das regiões impacta muito. Por exemplo, na Europa a gente sabe que está caindo. Aqui no Brasil, como a desigualdade é muito grande, na parte de cima da pirâmide social está diminuindo a taxa de natalidade. Na base ainda continua grande. Então, isso gera concentração de renda e gera também comportamentos de consumo. Né? Quando você tem muitas crianças, consome-se certo tipo de produto. Tem muitos adultos, consome-se outros tipos de produto. Né? Europa, a população caindo. Mas na África e nos países árabes, nos próximos 30 anos, a expectativa é que se dobre a população. Por consequência, dobra-se o consumo. Então, é possível analisar todos os aspectos sociais e como eles impactam os negócios de maneira direta ou indireta. Agora, em quarto lugar, a análise tecnológica. Bom, quando a gente vai fazer análise tecnológica do nosso ambiente de negócio, a gente precisa levar em consideração as tecnologias disponíveis para a nossa empresa, as tecnologias disponíveis para os nossos clientes, se essa comunicação existe. A gente precisa levar em consideração também se existem profissionais aptos a atuar nesse segmento. E aquela velha história, né? Quando a água bate na bunda, a pessoa aprende a nadar. Um exemplo que a gente está vivenciando é o seguinte: quantos restaurantes até antigos, tem um aqui em São Miguel que tem mais de 50 anos que está no mercado e não trabalhavam com nenhuma tecnologia digital. Veio a pandemia, todos eles se informatizaram, todos online, você procura lá nos aplicativos de comida, estão todos lá disponíveis. Então, isso é uma adaptação que foi forçada, mas o ideal é que essa adaptação seja feita com antecedência. A gente sabe que aqui na região do Alto Tietê, não vou falar o nome das redes aqui, mas existiam redes que já estavam implantando delivery e outras redes de supermercados que não tinha nada nesse sentido. Veio a pandemia e aí veio o desespero, né? Os caras pegaram, conseguiram desenvolver na marra e já estão atuando. Mas isso mostra que para um planejamento estratégico a gente precisa antever, então a gente precisa pensar nos impactos, principalmente agora com a chegada do 5G e a internet das coisas.
Próximo item, análise ecológica. Bom, vocês já devem ter até ouvido falar sobre isso, né? Sobre a questão da responsabilidade ambiental. Isso é algo muito forte nas empresas hoje, né? Até os grandes produtores de soja estão indo atrás do governo para pedir para o governo tomar providências lá contra os incêndios na Amazônia, porque isso está impactando diretamente os negócios deles. Por quê? Porque os grandes fundos de investimento internacional, eles têm a cláusula verde, que eles não podem investir em empresas, em negócios que prejudicam o meio ambiente. Então, com essas questões de desmatamento da Amazônia para a criação de gado e plantação de soja, isso está prejudicando o negócio das empresas. Então, todas as empresas hoje devem se preocupar com isso, com questão de reciclagem, utilização de energia renovável, o que vai fazer com a emissão de carbono. Até certo ponto é possível mitigar isso, mas tem uma grande parte que não tem jeito. Como a gente vai trabalhar para poder fazer as compensações? Tudo isso é muito levado em consideração, principalmente por consumidores dos países desenvolvidos e aqui no Brasil, por consumidores de uma classe mais alta, né? Então, esses produtos precisam muito ter esse apelo ambiental. Não só pela questão econômica, mas também porque a gente precisa dar um jeito aí de preservar o planeta, certo? Bom, por último, nós vamos falar da análise legal. Bom, todos os investidores, eles buscam o quê? Retorno. Para ter retorno, precisa de ter uma certa estabilidade. A gente sempre ouve falar na questão da estabilidade jurídica. Então, é importante para qualquer segmento de negócio que haja essa estabilidade jurídica, essa segurança jurídica, né? Que os contratos sejam cumpridos, que as leis sejam cumpridas. E todos os segmentos têm as suas peculiaridades. Por exemplo, o setor de alimentação tem a Anvisa, que fica em cima, a vigilância sanitária. Então, nós temos outros segmentos, os segmentos que trabalham com produtos químicos, por exemplo. Muitos desses produtos que têm potencial explosivo são supervisionados até pelo Exército. Então, tudo isso baseado em leis. Então, qualquer negócio está submetido às leis. Então, isso impacta, por exemplo, a flexibilização das leis trabalhistas. Podem aumentar o número de trabalhadores em determinado segmento, mas pode precarizar o trabalho desses trabalhadores. As leis ambientais, as leis municipais. Então, tem município que tem lei mais flexível que a outra. O teu negócio, onde vai ser instalado? Leis estaduais também, ligadas diretamente à taxação, à cobrança de impostos, né? Cada estado tem um sistema de cobrança de impostos diferenciados. Então, a gente precisa ficar atento a esses aspectos. A lei de defesa, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós precisamos também conhecer o Código de Defesa do Consumidor e quais são as regras que nós devemos seguir. Uma regra interessante, né, que a gente tem um costume de ganhar roupa, por exemplo, vai lá e troca. Aí a gente ganhou uma camisa, chega lá e troca por uma calça. A lei diz que você é obrigado só a trocar a calça por outro número. E acabou. Você não precisa nem trocar por outro modelo. A legislação diz isso. Mas por uma questão de costume, por um aspecto social do Brasil, a gente tem esse costume de trocar por qualquer coisa. Então a gente precisa ficar atento ao que diz o Código de Defesa do Consumidor, o que diz a legislação sobre o funcionamento das empresas, né? De acordo com o seu tipo de empresa. Por exemplo, aqui no Brasil não tem legislação sobre uso de drone para entrega de produtos. Ainda não existe uma legislação sobre isso. Então a gente não pode começar o nosso negócio aí de entregar a pizza com drone. Beleza, pessoal? Bom, então esse aí foi os 6 tópicos da análise Pestel. Espero que vocês tenham entendido. Existe muito material sobre isso aí disponível na internet. Por favor, façam as atividades que eu vou deixar disponível aqui, tá?
Então, obrigado, pessoal, e vejo vocês numa próxima oportunidade. Qualquer dúvida é só me chamar.